Boa tarde. Quero agradecer aqui o convite, dizer que, assim como a Márcia, estou muito feliz e muito honrada de estar conversando com vocês. Dizer que esse momento, né, que a gente tem vivido, poxa, nesse mês a gente teve tantos eventos, né, relacionados à segurança no trânsito, e esses eventos fazem com que a gente, cada dia, né, não só aprenda mais, mas possa, como a Márcia falou, fazer com que nós paremos um pouquinho e comecemos a refletir sobre os nossos comportamentos, né, diante de toda essa situação. Quando eu recebi o tema, né, o papel da sociedade em defesa da vida, eu sou de um centro de formação de condutores em Belo Horizonte, já há 10 anos, e estou atuando, comecei como instrutora, fui para a diretoria de ensino, diretoria geral, já passei por todas as áreas e estou atualmente como gestora. E é um tema desafiador, né, porque a violência do trânsito, muitos especialistas aqui já disseram que a gente, muitas das vezes, estamos tentando convencer quem já é convencido, né? Converter quem já é convertido. Então, a gente aqui, todos nós sabemos do real problema, talvez não real, né, já que os nossos dados estatísticos ainda precisam ser melhorados, mas todos nós sabemos do problema. É um grande problema de saúde pública, isso é fato, e nós sabemos. Agora, a pergunta que eu me faço diariamente como proprietária de um centro de formação de condutores, e que eu faço para os senhores aqui agora, gestores, né, que estão nos Detran, ou na Ciretrans, ou em um órgão gestor de trânsito, ou qualquer empresa que trabalhe, que atue na área, e eu com isso? Qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso que a gente tem discutido aqui? Eu brinco, né, que lá dentro da minha circunscrição, que é o bairro Belvedere, que é onde o CFC está, o que ali, para aquelas pessoas, né, para os meus alunos, para os pais dos meus alunos, para os filhos dos meus alunos, o que eu posso fazer? E essa responsabilidade eu me chamo, né, o tempo todo, né? Porque quando em cursos com outros instrutores ou reuniões, eu sempre faço esse questionamento. Quantas daquelas pessoas que estão ali nos dados estatísticos, que são habilitadas, porque nem todo mundo que morre, né, necessariamente é habilitado, mas aqueles habilitados, todos eles, todos, né, exceto alguns casos que a gente nem vai comentar aqui, mas passaram pelas nossas empresas, foram instruídos por nossos instrutores, né, e foram examinados por examinadores dos Detrans. Então, qual é a minha responsabilidade? Márcia usou um termo aqui, né? Quem tem o poder da caneta, qual é a minha responsabilidade diante de toda essa situação? Que há a necessidade de mudança, isso é fato, está claro também para todo mundo aqui. O nosso comportamento, ele é primordialmente resultado daquilo que a gente aprende em casa, né, com os nossos pais, com as pessoas com as quais a gente convive, e que a gente transfere também, né, para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, aquilo que a gente aprende na escola, que essa necessidade é extremamente, isso está claro. O governo, com a seu papel, sua função de não só regulamentar, mas de colocar em prática, né, exigir que se coloque em prática o que já está estabelecido em leis. Nós, educadores, né, assim eu me chamo, e assim eu chamo os colaboradores que estão lá comigo, temos um papel extremamente importante. Eu estou fazendo mestrado na Faculdade de Medicina da UFMG, na área da promoção da saúde e prevenção da violência. Uma das coisas que o meu orientador mais fala comigo, né, o pesquisador, ele tem que ter a humildade de saber que aquele estudo, né, ou seja, uma dissertação, né, uma tese, ele é um grãozinho de areia. Mas é um grãozinho de areia que vai contribuir para o todo, né? Então, a nossa responsabilidade como educadores nessa área é muito grande. Estudar trânsito no Brasil é muito novo.
né? Então, as pesquisas, nós precisamos efetivamente sair do achismo, né? O que eu acho ou o que eu deixo de achar, e irmos para um lado mais acadêmico, mais científico, que é o estudar trânsito. E a sociedade, que tem um papel fundamental, porque a partir do momento que ela entende e que ela abraça a causa e entende aquilo como um problema dela, né? E abraça a causa para, inclusive, por meio de grupos, né? Grupos muito bem organizados, para cobrar aquilo que já está previsto em lei, aqueles direitos, né? Direito a um trânsito seguro, direito a um exame correto, né? Um exame em que eu seja avaliado da maneira correta e não que siga uma linha deturpada. E a partir, né, dessa organização, desse abraço da sociedade, entender que é um problema dela e que ela precisa participar, ela precisa estar junto. Eu gosto, né, de exemplificar com as ações que, poxa, em 2 anos o que virou, essa é a palavra, né? Colaboração, colaborar, a sociedade precisa entender e colaborar nesse trabalho diário de mudança de valores e comportamentos. E hoje, estando representando, né, como observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu vejo como uma ação concreta em que a sociedade começa a entender o seu papel, começa a entender o real problema. Porque dizer assim, todo mundo sabe qual é o problema do trânsito. Todo mundo sabe como se proteger, né? Será mesmo? Será que as pessoas recebem esse tipo de informação? Bom, nas escolas, será que nossas crianças estão sendo educadas? Eu não vou nem entrar aqui na questão da disciplina trânsito, mas de uma maneira transversal, interdisciplinar. E essa frase resume bem, né? Juntos faremos um trânsito mais seguro. E esse abraço, essa busca, né, da população, da sociedade, por entender, passar a entender, não só entender, mas perceber que aquilo é um problema que ela faz parte e que é dela também que vem a solução, e essa participação, que muito bem também falou a Márcia, eu vejo sim como um caminho para a gente conseguir mudanças significativas. Obviamente que é um desafio muito grande. E por ser de CFC, né, eu aproveitei o tema e puxei um pouquinho o gancho, né, para falar do papel do CFC diante desse cenário também, né, na defesa da vida ou na contribuição das suas ações ali dentro, né, das suas possibilidades e das suas condições. Hoje aqui só um breve resumo da formação do condutor no Brasil. Vocês já sabem, né, ele passa por avaliação psicológica, médica, o curso teórico, o curso pré-prático, o exame teórico, pré-prático, a prática e o exame de direção. Todo centro de formação de condutores tem que ter um diretor-geral, que é aquele que vai cuidar da parte administrativa do CFC, e um diretor de ensino, que é aquele que vai cuidar da parte pedagógica, né? Ele é um elo entre o aluno e o professor, que inclusive, a meu ver, é uma peça fundamental do CFC, quando se trata especialmente, né, das ações de educação para o trânsito, diferenciando um pouquinho aqui da formação do condutor, o instrutor teórico, responsável diretamente pela formação teórica. Agora, dependendo do formato, né, pode ser o mesmo do teórico, o instrutor pré-prático, ou o mesmo do prático, ou um específico, né, vai depender até da demanda do CFC, e o instrutor prático. E aí eu trouxe a definição de 3 palavrinhas que que perpassam ali, né, o que a gente faz diariamente. A primeira palavra, instrução, do latim significa aquilo que sustenta, né, que dá sustentação, como se fosse uma estrutura. E hoje somos chamados, né, de instrutores, aquele que instrui. Só que a instrução ela não é tão ampla quanto a educação, porque a instrução ela está ligada a um treinamento específico para alguma coisa. Essa segunda ela é um pouco forte, adestramento.
até porque ela está mais ligada no trato de animais, né? Que é tirar dele aquilo que é de vontade própria, ou que é puramente instintivo. E ele aprisiona o aluno, né? Como se fosse apenas treinado, adestrado para passar na prova. Ontem no curso do Jair ele falou disso, né? O exame de moto, acho que representa, de categoria A, né? Acho que representa muito essa palavra. E a terceira, e a meu ver, ampla, e essa que nós deveríamos estar hoje preocupados em agir não só com a formação do condutor, mas com algo que é amplo, que é a educação. A educação é um processo de desenvolvimento da criança, do ser humano, sua capacidade moral, física, intelectual, que tem um objetivo, que é fazer com que essa pessoa se integre melhor aos grupos sociais aos quais ele pertence, né? E à sociedade em geral. Ela se propõe a fazer a pessoa crescer. Paulo Freire fala muito da autonomia, né? Se propõe a fazer com que aquele aluno, aquele educando, passe a ter autonomia e passe a agir por si próprio. E no caso do trânsito, especialmente, né? A educação para o trânsito. Ela se propõe tudo isso, né, todos esses elementos da educação, mas com alguns objetivos mais específicos, porque ela engloba o conhecimento de todos os modais, da circulação de todos os modais. Então vamos desmistificar essa história de que trânsito é carro, né, muito menos um anjinho, né? Está ligada aos ensinamentos dos direitos e deveres que já estão estabelecidos pela legislação, não só o CTB, mas toda a legislação complementar, o respeito às regras estabelecidas, mas principalmente a utilização do espaço em comum com a mínima exposição a situações de risco. É só eu sair ali, estar em trânsito, mesmo que transitando, né, em qualquer ambiente, aqui a gente está em trânsito, mas pensando em formas, né, de não me colocar em risco, ou de me colocar o mínimo possível em risco. Essa tão falada, né, cultura de segurança no trânsito. As medidas educativas e preventivas, elas são tarefas desafiadoras. Márcia, você diz assim, nós não temos métodos de avaliação, concordo com você, é muito fácil às vezes, quando você implementa ou uma fiscalização nova, ou algo da engenharia. Um exemplo, em um determinado local, o cruzamento tem um número muito grande de atropelamentos ou de colisões. Então a engenharia vem ali e diz, olha, então vamos fazer uma rotatória que aí você mediu, você tinha um número X, fez aquela ação, e dali em diante você teve um número Y. E aí pode observar uma queda. Ou a implementação, por exemplo, de, sei lá, um radar. Houve um aumento de infrações, mas reduziu o número de acidentes graves, por exemplo. É muito fácil medir. Agora, como é que mede a ação educativa? Né? Como é que eu digo assim, olha, eu fiz uma ação, e aí, daquele momento em diante, as pessoas passaram a mudar o seu comportamento. Eu gosto de dar esse exemplo, acabou passando, né, em toda a mídia, repercutiu muito, mas vamos dizer que um órgão ou o gestor ali daquele local faz uma ação para o uso do cinto de segurança no banco de trás. E aí, vamos fazer a ação durante 30 dias. Avaliamos antes e vamos avaliar depois. Mas aí no dia 20 lá acontece um acidente, né, em que morre lá o cantor Cristiano Araújo. Tão confundido o nome, tive que pensar aqui para poder falar o nome dele, né? E aí houve um fato ali, e depois eu faço uma pesquisa com as pessoas, e aí você mudou o comportamento? Mudei, não, passei a usar cinto. Será que foi pela campanha? Será que foi só, né? Ou foi exclusivamente porque aconteceu um fato desse, tomou toda essa repercussão, né? Como avaliar? E a grande maioria, a gente vê que muitas das ações educativas não são avaliadas, né? Não seguem, faz a ação, mas não dá sequência.
E seja ela em qualquer formato, a educação para o trânsito, desde a abordagem formal, né, que é dentro da escola, transversalmente, né, não, volto a dizer, não estou falando da disciplina, mas a educação informal também, né, na rua, em qualquer tipo de ambiente, e a educação não formal. Bom, fazer os lacinhos, né, para a gente e falar sobre o tema Maio Amarelo, não cai na prova do Detran, cai? Não cai. Mas impede que eu faça isso dentro de sala de aula com os meus alunos? Ah, mas você está saindo do foco ali do conteúdo? Estou saindo do conteúdo, mas não é para eu falar de cidadania, de respeito, né? Levar os alunos a desenvolverem durante a aula um slogan, uma logo sobre álcool e direção, também não cai na prova. Fazer uma festa que nem vai contar como carga horária, né? Porque afinal de contas foi à noite, fora do CFC, mas uma balada sem álcool também não cai na prova. E nem conta como carga horária, né? Fazer um concurso com os alunos para que eles se tornem garoto propaganda de uma ação educativa, de uma campanha educativa, e eles próprios possam levar para outros alunos conhecimento, informações e trocar ideias. Blitz educativa, também da mesma forma, não cai em prova, nem conta como carga horária. Mas é possível, sim. Um passeio ciclístico, mas o que é autoescola? Incentivando o uso da bicicleta, mas você não quer que as pessoas tirem carteira e comprem carro e siga nessa linha, né? Também é possível um projeto de educação em que o instrutor vai até a escola, ensino fundamental, ou mesmo a educação infantil. Isso daí também não é meu aluno, né? Mas se eu estiver pensando até pelo lado comercial, né? Se tiver um proprietário de um CFCC, mas o que eu ganho com isso, né? Não tô separando aqui o benefício da educação. Esse aluno, ele não é seu aluno agora, mas ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem o irmão que está tirando carteira, inclusive. E essa criança, ela vai levar. E, aliás, criança cobra, né? Criança chega em casa, e eu me lembro, nesses casos, foi na época que a gente tinha curso de renovação, e daí chegou uma mãe e tinham essas fotos lá expostas no CFC. Ela falou, então você que é a tal, né? Porque meu filho chegou em casa me enchendo a paciência lá para poder usar o cinto de segurança. Agora eu descobri quem é que falou com ele. Ela viu a foto da filha dela, essa mocinha aí. Então, eu trouxe aqui alguns tipos, né, de abordagem, tem várias formas, mas alguns pontos que o CFC pode, né, e no meu ver não é nem só pode, lá naquela minha pergunta, e eu com isso, né, deve, né? Palestras em escolas, cursos na comunidade, às vezes associação de moradores de bairro, tem associação ou um grupo que trabalhe com idosos, blitz educativa, teatro, música, dança, ações externas com o aluno, levar o aluno para fora da sala de aula, entrevistas, rádio, jornal, TV e hoje praticamente de graça, né? Os meios, as redes sociais todas que estão aí disponíveis. Essa frase é eu ouvi o Hugo Leal falando uma vez, e eu acho que ela representa bem ações específicas com base nas particularidades e características locais. Eu disse, assim como eu, obviamente tem centenas de outros CFCs que também atuam junto com a comunidade, junto com a sociedade, em busca não de mais conhecimento, mas de fazer aquilo que eu falei lá, vamos fazer com que a sociedade entenda como um problema dela e como algo que a solução parta dela também, né? Eu olhei ontem no site do Detran, não consegui decorar, mas são 1.800, Wagner que está aqui do Detran, 1.843, não é isso? 1.843 CFCs em Minas Gerais. Então, dentro da minha circunscrição, ali, que é o bairro Belvedere, imaginem 1.843 outros pontos se falando não só de formação do condutor, mas ampliando esse discurso e levando
para as pessoas ali do bairro, né, daquela região. E aí eu amplio para a Ciretrans, para os próprios Detrans, né, nós teríamos um alcance muito mais rápido. E para finalizar, eu queria fazer um pedido aqui para os senhores e senhoras. É um pedido pessoal por perceber, às vezes, eu estive em Rondônia, é até importante comentar aqui semana passada, e a ideia era fazer um link, né, uma união ali entre a fiscalização e a educação, e eu achei bastante interessante, porque há uma resistência muito grande, né, dessa conversa, de sentar diversas pessoas com pensamentos diferentes, para não só chegar a documentos, como você falou, né, Márcia, mas em ações. E o pedido que eu faço é: deem atenção à coordenação, diretoria, da forma como vocês chamam, né, ou abordam, de educação para o trânsito. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, essa área ali, ou esse setor, descuidado mesmo. Porque onde estão os recursos que são direcionados à educação para o trânsito? Porque é difícil trabalhar quando você não tem recursos. E eu não estou falando só de recursos financeiros, não. Estou dizendo de recursos de pessoas mesmo. Então, deem uma atenção ao setor de educação de vocês, à diretoria de educação, e deem autonomia, porque eu tenho certeza que vocês têm pessoas, e pessoas muito boas nessas áreas, e que têm, além de uma boa vontade, conhecimento muito grande, e que com certeza irão contribuir para levar para a sociedade esse conhecimento e essa vontade de agir em conjunto. A inteligência é herdada, mas precisa ser cultivada por meio da educação. Muito obrigada a todos vocês pela presença e pela atenção. Juntos a gente pode fazer muito por um trânsito mais seguro. Obrigada. I